Ei, gente, tudo bom? É a Mariana de Lácio, membro da TCC, voltando para discutir as práticas baseadas em evidência, em mais um vídeo. Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a prática da psicologia clínica baseada em evidências. E como eu disse no vídeo anterior sobre ciência e pseudociência, as boas perguntas movem a ciência para frente, né? Então, a gente tem que lembrar que todo o campo da prática baseada em evidências, inclusive as práticas de psicologia clínica, são ligadas à questão das perguntas. Então, para contar um pouquinho da história da psicologia baseada em evidências e da prática clínica baseada em evidências, que muitas vezes ela se confunde com a história da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque a TCC é a psicologia, é a prática clínica baseada em evidências por excelência. Então, o que a gente tem que pensar? O criador da terapia cognitiva foi Aaron Beck. Beck trabalhava como psicanalista por volta da metade do século XX. E aí ele começou a questionar a ideia da psicanálise sobre a depressão, que era a ideia de que a depressão era o resultado de uma hostilidade introvertida. Aí, ao perguntar, né, ele começou a prestar atenção nas questões de pensamento, sentimento, comportamento e começou então a buscar novas respostas. E ao trocar ideia com outros cientistas da época, inclusive Albert Ellis, e a gente tem que lembrar que havia uma proximidade geográfica. Beck estava na Filadélfia, Ellis estava em Nova York. É pertinho do outro. De trem dá mais ou menos 1 hora. Porque quando eu fui lá pro Beck, eu cheguei em Nova York, peguei o trem, fui para Filadélfia e aí eu fui fazer um curso lá no Instituto do Beck. Né? Chique no último. Então, gente, o que acontece? Ele começou então a trocar figurinhas com Albert Ellis e alguns outros pesquisadores da época. E a ciência cognitiva estava com uma pujança grande, porque havia surgido os primeiros computadores, então estava criando a teoria do processamento de informações, e a grande metáfora para o funcionamento mental seria o computador, uma máquina capaz de processar dados. Então eles começaram a trocar ideias e começaram a pensar uma nova forma de abordar a prática clínica, e essa forma mais ligada a um conjunto de características que são científicas. Então, o que é uma prática baseada em evidências científicas, né? Por que a TCC se encaixou nessa prática? A prática baseada em evidências, ela tem algumas características que são baseadas em pesquisas feitas com critérios, com método científico, com todo um trabalho de verificação por pares, publicadas. E aí, o que aconteceu? Eles criaram, então, um conjunto de teorias e práticas informadas por essas teorias. As teorias, como eu falei, elas vêm a partir dos ombros dos gigantes, que são os pesquisadores que vieram antes da gente. Então, a gente vê muito terapia cognitivo-comportamental. Então, o cognitivo da ciência cognitiva, dessa nova compreensão da possibilidade de entender o funcionamento da mente, e comportamental, que ela vai lá pegar alguns elementos, principalmente técnicas, da terapia comportamental, que veio lá de Pavlov, Skinner, né, Watson,
Então, gente, a partir disso, ele criou, então, uma base teórica e uma base de prática. E como é que é a prática em TCC, né? Essa prática criada por Beck. A prática em TCC, ela é baseada em um princípio fundamental do empirismo colaborativo. O que é isso? Paciente e terapeuta, eles vão construir as soluções juntos. Outro princípio, ele vem do questionamento socrático. Faremos uma descoberta das coisas junto com o paciente a partir de questões que vão desconstruindo as verdades deles. E daí veio a ideia da reestruturação cognitiva. A partir dessas perguntas, a gente então faria uma mudança no pensamento do paciente. Nunca sozinhos, sempre com o paciente. Empirismo colaborativo. E daí, o Beck começou a pensar, então se mudarmos o pensamento, mudaremos a emoção e mudaremos o comportamento. E assim, criou-se um modelo cognitivo. E na prática clínica, isso funciona muito bem. Mas como toda ciência, as verdades são provisórias, a gente começou a ter outros modelos de terapia cognitiva muito interessantes, além do Beck. A gente tem a terapia de aceitação e compromisso, a terapia focada nas emoções, a gente tem, que mais? A gente tem a terapia dos esquemas, a gente tem a DBT, que é a terapia comportamental dialética, que agora está sendo muito usada para transtornos de personalidade. Então, a partir da pergunta de Beck, que foi, será que realmente é assim que a depressão funciona? A gente criou todo um corpo de conhecimentos que continua se desenvolvendo a partir da criação de novas perguntas. Portanto, uma prática baseada em evidências, ela exige uma atualização constante do terapeuta, porque assim o terapeuta vai acompanhando as mudanças científicas. Então, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E agora a gente fica assim, até o próximo vídeo das nossas pílulas de ciência. Aperta o sininho para ter as notificações e se inscreva no nosso canal, tá? Muito obrigada!